Olá, meu nome é Daniela e a gente vai falar hoje sobre esses medos. Medo do zumbi, medo do vampiro, medo do monstro. E esses medos, gente, costumam aparecer muito na hora de dormir, na hora de andar em casa. Muitas crianças, por volta dos seus 5, 6 anos, quando a gente percebe essas crianças correndo em casa, correndo porque não querem ficar no escuro, porque não querem ficar num cômodo sozinho, a hora que a gente vai investigar o que acontece, dentro da cabeça, da mente tagarela, tem a imagem do zumbi ou do vampiro ou dessas figuras assustadoras que essa criança viu em algum lugar. Primeiro a gente precisa cuidar urgente de onde essa criança viu essa figura. Então, ou ela está jogando um jogo que não é para a idade, ou ela viu um filme que não é para a idade, ou ela assistiu algo que não está adequado exatamente para esse sistema digerir e dar conta daquela informação. Isso é muito importante, porque isso nos conta que antes da idade, antes da hora, não dá para a gente liberar as coisas. Porque essa criança não consegue depois fluir aquela informação para poder seguir a vida. Aquilo fica perturbando, aquela imagem fica perturbando o sisteminha dessa criança e ela não dorme, ela não anda sozinha, ela não consegue seguir em frente. Então, se essa criança joga, por exemplo, o jogo de zumbis, se essa criança joga o Minecraft da vida que tem zumbis, é importante que a gente corte isso e que a gente converse com essa criança para dizer que isso não existe. Surpreendentemente, o vampiro, o zumbi, a caveira, todas essas figuras que para nós adultos está muito claro que não existe, para a criança, acreditem, não está tão claro assim. Então essa criança, ela pensa que porque ela viu aquele filme de zumbi e porque ela entendeu que o zumbi pode existir, porque ele levanta do túmulo, a mente tagarela fica oferecendo essas imagens na hora principalmente onde ela está sozinha e quando principalmente ela está desocupada, porque quando ela está brincando com os amigos na escola, quando ela está brincando lá embaixo no prédio, quando ela está tomando banho, jantando, ocupada, isso não passa pela cabeça. Na hora em que ela se percebe sozinha, é quando a mente tagarela coloca esse perigo em questão, é quando essa criança vai sentir medo e ela começa a ter esse tipo de comportamento. Uma das coisas importantes é que a gente corte essa oferta de informação para essa criança, para que ela não se mantenha alimentada com esse elemento que não existe, mas que ela tem dificuldade de colocar para fora do sisteminha dela. E a outra coisa, gente, é que a gente vai colocando para a criança em que dimensão essas figuras se encontram. Essas figuras se encontram na dimensão da história. E que a gente vai aproximando para a criança quais são as histórias e quais são as figuras que já são mais digestas. Por exemplo, hoje a gente tem o filme do Hotel Transilvânia. Então, quando as crianças pensam em vampiro, em Frankenstein, em a Meleca não sei das quantas, em o Caveirinha, em o lobisomem, os filhotinhos lobisomens, a gente consegue aproximar as crianças dessas figuras e elas têm carinho por essas figuras, porque uma história atual aproximou as crianças dessa história. Com o zumbi, por exemplo, que hoje as histórias são ruins ainda, a gente pode construir uma história. A gente pode desenhar um zumbi. Outro dia eu fiz isso, foi muito gostoso aqui no consultório. A gente desenhou o zumbi, como é que ele era, fizemos toda a cara dele. E aí a gente criou uma história, por exemplo, construiu a história de que esse zumbi, então, ia esquiar na neve. Mas ele não podia sair de dia. Então, a gente criou uma roupa de neve, mas a mão dele era uma mão toda diferentona, porque, afinal de contas, ele era um zumbi. Então, a gente precisou costurar uma roupa nova para fazer uma luva. E como ele tinha um pé para frente e um pé para trás, porque, afinal de contas, ele é um zumbi, como é que esse zumbi ia esquiar na neve? Então, a gente fez uma coisa muito doida, que ele tinha que ter muitas aulas de esqui, porque um esqui era virado para frente, o outro esqui era virado para trás. E ele tinha a maior dificuldade de esquiar assim, porque afinal de contas ele caía toda hora. E a história daquele zumbi, que afinal de contas até então estava só em histórias horrorosas, que comia gente, que atacava as pessoas e tudo mais, esse mesmo zumbi se aproximou um pouco de uma história engraçada, que estava vestido todo feioso,
todo de roupa pufante, toda bufante de neve, todo de gorro, todo de óculos, tudo isso para aproximar essa mesma figura dessa criança. Então, através do caminho da gente colocar essa personagem e da gente trazer para essa criança uma história mais amena, mais divertida e montando com a criança essa história, a gente consegue amenizar primeiro esse medo que está tão grande. Fazendo isso junto com o corte dessa oferta de imagens horripilantes, a gente pode sim começar a transformar esse dia a dia que deixa a criança com o coração tão apertado. Fazendo isso, esse caminhar dentro de casa, que hoje pode estar acompanhado, ele pode começar a experimentar, ouvir a tagarela, sentir a angústia no coração, falar, pera, calma, o zumbi não, o zumbi é só a história, e eu já sei da minha história do zumbi engraçado, do Frankenstein, da história do Hotel Transilvânia. Eu já sei da história do Halloween, da gente ganhar bala, da gente se divertir e da gente fazer uma festa dessa história toda. E aí a leveza pode aparecer de novo. Então, para lidar com todos esses monstros da fantasia, a gente precisa continuar no mundo da fantasia. E às vezes esses jogos e todos esses filmes, eles trazem isso para um mundo concreto demais, onde a criança, ainda no seu mundo concreto, tem muita dificuldade de colocar esse conteúdo no mundo da fantasia. Eu me despeço com os meus monstrinhos preferidos do filme Monstros S.A., que também é um ótimo filme para ajudar a lidar com os monstros, que transformam os gritos em gargalhadas para gerar energia, e com o nosso amigo Medo, que a hora que ele está de um bom tamanho, ele serve de alerta. O que ele não pode é paralisar todo mundo. O vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado, e se gostou, curta, se inscreva aqui no canal. Tchau, tchau. Até semana. Você pode encontrar outros vídeos aqui no canal. E se você gostou, se inscreva, compartilhe com seus amigos.